Boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo a todos aqueles que já estão conosco e conectados à nossa plataforma. Hoje a NSF lança o 8º webinar da série para a América Latina e eu agradeço a todos pelo excelente número de inscritos que tivemos neste webinar, pois, como todos sabemos, estamos em tempos de muitos desafios e incertezas devido à situação gerada por esta pandemia. Então, é hora de nos unirmos. Eu aproveito para lembrar que você poderá interagir conosco enviando suas perguntas pelo chat localizado na parte direita de sua tela. E os minutos finais deste webinar serão dedicados a responder algumas de suas perguntas. Nos próximos dias, enviaremos em seu e-mail a gravação completa da sessão de hoje, juntamente com todas as perguntas respondidas. Também peço a gentileza de que não se esqueçam de responder à pesquisa de satisfação ao final deste webinar. E para aqueles que ingressaram no programa de webinars da NSF pela primeira vez, eu gostaria de nos apresentar. A NSF International tem 75 anos de experiência e é uma organização global de saúde pública sem fins lucrativos, comprometida com a saúde e segurança dos consumidores em todo o mundo. E através dos nossos serviços de standards, análises, certificação e auditoria, a NSF colabora com vários setores do mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, é claro, os produtos que usamos. Então, sem mais delongas, no webinar de hoje nós falaremos sobre as recentes mudanças do GFSI nas certificações. E para isso, apresento as nossas palestrantes de hoje, Fabiane Zanotti e Carolina Rodrigues. Fabiane é engenheira de alimentos com pós-graduação em gestão de qualidade de alimentos pela Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência de 20 anos como auditora de segunda e terceira parte, com foco em segurança de alimentos em indústrias e restaurantes, atuando no Brasil e exterior, sendo nos últimos 4 anos auditora de FSI para a norma SQF. Como empresária, por 6 anos, prestou serviços de consultoria, auditoria e treinamento para diversos clientes do ramo alimentício. Atualmente, é gerente geral da NSF Brasil, responsável por posicionar a empresa no mercado brasileiro nas áreas de certificação, auditoria e treinamento. Carolina é engenheira de alimentos, especialista em segurança de alimentos, com 9 anos de experiência no setor. Há quase 5 anos faz parte do time da NSF como coordenadora de operações no Brasil, para os programas de Supply Chain, certificações de FSI, certificações de sistema de gestão e certificações de produto, além de seguir com a realização de auditorias com foco em segurança dos alimentos, em indústrias de alimentos e bebidas, embalagem e distribuição. A Carol se diz apaixonada por segurança dos alimentos e qualidade. Então, bem-vindas, Fabi e Carol. Vamos começar a falar sobre esse tema tão importante para a nossa indústria. Obrigada, Pri. Obrigada a todos por estarem presentes hoje em mais um webinar da nossa coleção. É um prazer aqui poder compartilhar com vocês informação bastante relevante aí, que veio fresquinha do GFSI. E antes de nós falarmos, o foco do nosso dia de hoje, que é falar sobre as mudanças do GFSI, é importante que a gente faça um overview das atividades todas de apoio para o processo de certificação, porque tudo isso está relacionado com a mudança que a gente vai falar no final desse webinar. Então, nós vamos abordar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação de risco e as extensões da certificação. Falaremos um pouquinho
das atividades remotas e também das auditorias in loco. Antes de iniciarmos com o conteúdo, temos aqui algumas palavrinhas-chave que nós vamos usar ao longo desse webinar. Então, nós vamos citar em diversos slides essa sigla IAF-MD4 de 2018, que é um documento que se chama International Accreditation Form, é um Mandatory Document, número 4, versão de 2018. Esse é um documento que ele cita e prevê o uso de tecnologias e fornece uma metodologia para o uso dessas tecnologias, de forma a garantir a existência de controles adequados para evitar abusos que possam comprometer a integridade do processo de avaliação. Já é um documento que já tem algum tempo, então ele já vem antes do Covid e que já prevê as atividades remotas. O próximo é o TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação. É o uso da tecnologia para coletar, armazenar, analisar, recuperar e transmitir informações. Isso, a gente pode estar falando aqui de softwares, de hardwares, como smartphones, dispositivos portáteis, laptops, drones, câmeras e até o Google Glass, uma tecnologia que a INSF já está usando para ser feita essas avaliações de uma forma remota. Pode ser usado, né, em encontros por meio de instalações de teleconferência, incluindo compartilhamentos de áudio, vídeos, de dados, e também, que é o foco do nosso webinar de hoje, falar um pouquinho de auditoria e avaliação de documentos e registros por uso desse acesso remoto em tempo real. Atividades remotas. O que significa isso? Atividades remotas é diferente de uma auditoria remota. A auditoria remota é sim uma atividade remota, mas uma atividade remota não simplesmente tem que ser somente uma auditoria remota, tá? Então, vou explicar um pouquinho dessa confusão. Atividades remotas podem ser um risk assessment, uma avaliação de risco que é feita, pode ser feito uma reunião, pode ser feita uma conferência. Então, todas essas atividades que são feitas por meio desses dispositivos, elas são consideradas uma atividade remota. Hoje em dia também está muito usual treinamentos como atividade remota, né? Então, todas essas atividades, elas são qualificadas como como atividades remotas, perdão. E uma auditoria remota? A auditoria remota é um processo de auditoria que ele pode acontecer de uma forma remota. Hoje, a auditoria remota, de uma forma, na sua totalidade, começo, meio e fim de uma auditoria, ela pode ser aplicada para auditorias de segunda parte, para aqueles clientes que assim o permitem, e também já está sendo usada para as auditorias de sistema de gestão, de ISO 9, 14, 45001. E no caso nosso da INSF, que nós temos a certificação de produto, também estamos nos embasando em auditoria remota para a conclusão destas. Falando um pouquinho sobre a auditoria completa in loco. Então, é bastante importante que a gente entenda que esse webinar, a gente pegou um cenário atual para falar um pouquinho das diferenças de avaliação remota, risk assessment, auditoria remota, enfim. E também, né, durante esse tempo do Covid. E também a questão de uma auditoria completa que pode acontecer em loco. Então, a gente já teve alguns clientes questionando, poxa, mas se eu não tenho nenhum problema na cidade onde eu estou, se nossa empresa já tem uma política de visitantes para mitigar o risco de contágio, eu posso receber uma auditoria in loco? Sim, pode. Se isso vai ser acordado diretamente com a empresa auditada,
com o organismo certificador, para que a gente possa ter todos os cuidados possíveis para mitigar o risco. Mas sim, a auditoria em loco, ela pode continuar acontecendo, como em alguns casos elas já estão acontecendo. Então, o mais importante é que para que a auditoria seja feita em loco, precisa ter este plano de mitigação de risco, tanto para a saúde do auditor, como também para os colaboradores da empresa que será auditada. Tem que levar em consideração todas as recomendações da cidade ou do estado, né? Então, a gente tem que levar em consideração as restrições que existem, para que a gente possa estar fazendo um processo de acordo com o que foi previamente estabelecido por autoridades, e aí, então, isso pode ser, sim, acordado e pode, sim, ser executado de uma forma segura. Na INSF hoje, nós temos um compromisso firmado, nós temos uma política que veio da nossa matriz, lá dos Estados Unidos, onde nós temos um compromisso principalmente com os nossos colaboradores e também com os nossos clientes. Então, nessa política, ela foi desenhada levando em consideração todos os requisitos da Organização Mundial da Saúde, e foi passado para todas as filiais da INSF. O que compõe essa política, esse compromisso? Os nossos colaboradores, os nossos auditores, eles têm que fazer, quando tiver um trabalho, uma auditoria em loco, eles têm que fazer a medição da temperatura deles, previamente, e ele tem que documentar isso. Ele tem que fazer o uso de máscara durante todo o processo avaliativo, se assegurar que todas as ferramentas utilizadas durante a auditoria, ela seja sanitizada antes e após o uso, e, claro, né, praticar o isolamento, o distanciamento social, conforme estabelecido. Então, é um desafio bastante grande, né? Porque nós sabemos que durante uma auditoria, às vezes a gente precisa estar mais próximo para fazer uma entrevista, mas nós temos também algumas experiências de algumas auditorias que já fizemos e que deu super certo, com toda essa política que nós temos, deu super certo e o resultado foi extremamente positivo. Informo também que nós temos isso tudo de forma documentada, todo esse controle nosso de forma documentada, e se o cliente tiver interesse em saber ou de ver esses documentos, nós podemos facilmente fornecer para que ele fique mais tranquilo em receber essa auditoria, tá? Então, temos a opção sim e temos todo um controle para que a gente possa fazer isso da forma mais segura possível para mitigar o risco de contágio. Bom, falar um pouquinho aqui de análise de risco, né? Que é o Risk Assessment, que a gente costuma escutar bastante. Análise de risco, ela, para as auditorias, falando um pouquinho de GFSI, isso veio à tona com o Covid, quando, lá em meados de março, quando viu-se que muitas das coisas iriam paralisar e as fábricas que são certificadas, elas têm o compromisso do certificado e um prazo de validade desse certificado. Então, viu-se que a forma melhor que se pôde fazer para que a empresa não tivesse o problema de perder a sua certificação foi fazer uma avaliação de risco para poder fazer a extensão dos certificados. Nos próximos slides aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada uma das certificações do GFSI, o que cada uma fala sobre as extensões. Mas o que é importante é que todas elas, sim, estão adotando uma maneira, porque não tinha muita opção, então precisava ter alguma maneira de fazer uma análise de risco para a gente poder, sim, fornecer os 60, 90 dias aí de extensão das certificações. Muito importante quando a gente fala de avaliação de risco, quando vai se fazer uma avaliação de risco, fazer
planejamento de como que vai ser conduzido isso para que ele seja feito da forma mais eficaz possível e que ele seja de uma forma clara e bastante objetiva. Então, a gente precisa saber previamente, precisa comunicar previamente quais são aqueles documentos que vão ser avaliados, deixar isso bastante claro, de uma forma que a empresa possa previamente estar preparado. Então, o planejamento durante qualquer atividade que a gente vai falar remota, ele é essencial para o sucesso, tá? E levando sempre em consideração o documento que previamente eu havia dito, que é o International Accreditation Form, que ele, como já falado anteriormente, ele fala de toda essa metodologia da tecnologia, como ela tem que ser usada. Ok? Bom, essas informações que eu vou passar agora sobre processo e requisitos de cada CPOs, né? Não é, isso é uma informação já sabida, mas é só para a gente fazer um overview um pouco do que cada um, como que cada um está tratando essa questão de extensões, de prazos de certificação. Então, de uma maneira bastante resumida, vou falar de cada um deles. A norma BRCGS, então, existe a opção da extensão do certificado, onde a extensão do certificado é feita por um risk assessment, uma avaliação de risco, uma análise de risco, que o auditor faz daquela planta, e então fornece para o CPO para que seja estendido o seu certificado. Existe também no BRC a extensão plus do certificado, que isso foi uma coisa bastante nova. Esse protocolo, ele oferece maiores níveis de garantias aos clientes por meio de um processo de avaliação um pouco mais abrangente, com base numa autoavaliação completa do site e usando tecnologias de auditoria remota. Ele incorpora uma avaliação de gerenciamento de riscos específicos que vai ocorrer com o resultado das restrições do Covid-19. Deve-se reconhecer que este programa de extensão não é um programa de comparação com o de FSI. São só maneiras de poder oferecer uma extensão, mas de uma forma mais segura, onde os clientes possam estar tranquilos de que a postergação da auditoria não vai trazer um malefício para a empresa com questão de segurança dos alimentos. Para o BRCGS, não se aplica a regra de extensão para aqueles sites que eles estão atualmente certificados na categoria C ou D. Então, estes sites classificados que são de alto risco pela sua pontuação final, eles não têm a opção de estender a data de validade de seus certificados. Então, nesse caso, ou faz a auditoria, ou, infelizmente, ele não tem a opção e ele perde o certificado. Para o caso do SQF, o SQF é a planta certificada, ela preenche um questionário de avaliação de risco. Então, é enviado um questionário, ela preenche, manda de volta para a NSF e fazemos internamente uma avaliação deste risco, para ver se pode ser fornecido ou não uma extensão do prazo de certificação. Para as auditorias de manutenção, após avaliação de risco, o organismo certificador ele vai realizar atividades remotas. Então, quando é uma auditoria de manutenção de SQF, ele faz uma autoavaliação e envia para a NSF, e aí sim tem uma auditoria remota, documental, para a gente verificar todo aquele processo que eles fizeram está condizendo com a realidade. IFS. Para IFS, está permitido uma verificação de manutenção remota. Essa verificação ela é de um dia. É proposta a verificação das boas práticas de fabricação após a suspensão de restrição de viagem. Então, ao menos as boas práticas, elas têm que ser verificadas em loco quando volta ao novo normal. Também a duração de um dia.
e também em nenhum dos dois casos ele é reconhecido pelo GFSI nem acreditado. É só uma forma de assegurar que está cumprindo com todos os requisitos de segurança dos alimentos. No caso do FSC, exige que uma avaliação de risco seja realizada para justificar o adiamento das auditorias de manutenção e a extensão dos certificados. Esse processo remoto é feito por um auditor e ele possui uma duração de 2 a 4 horas por uma plataforma virtual. Então, esses são os processos e os requisitos para as normas de FSI para as indústrias. Agora, falando um pouquinho sobre a produção primária. Então, nós temos o Primus de FSI, ele permite sim a extensão do certificado por 6 meses, com base na análise de riscos também. Está permitido uma revisão documental remota antes de uma auditoria in loco. O organismo certificador, ele pode rejeitar a solicitação de revisão documental da organização, dependendo do risco específico associado. E o cliente, ele deve enviar a autoavaliação como parte da revisão documental remota. O relatório preliminar será enviado após a conclusão da revisão documental remota e da auditoria in loco. O Global Gap, permite a extensão do certificado por 6 meses, com base na análise de risco. Se aplica também a todos os aditivos, né, os add-ons, reps, nurture. E disponível o módulo do Global Gap remoto, também não é reconhecido pelo GFSI. Também é uma prática para uma garantia, mas como vemos aí, não é algo que é reconhecido pelo GFSI. O Canada Gap permite a extensão do certificado também por 6 meses, com base na análise de risco. O organismo certificador pode solicitar documentos adicionais como parte da avaliação de risco. E no momento não está permitido auditorias ou revisões documentais remotas. Pode permitir uma revisão documental remota com base no posicionamento do GFSI. Lembrando-se que todas essas normas que nós estamos comentando, essas foram as informações que nós temos mais atualizadas possíveis até a data de hoje. Né? Nós vamos ver um pouco mais à frente do nosso webinar que ontem tivemos uma pequena alteração ao processo de auditoria remota vindo do GFSI. Então, pode ser que os CPOs, os CPOs provavelmente farão algumas alterações nesses requerimentos. Falando um pouquinho agora sobre a questão das atividades remotas. As atividades remotas, elas podem ser feitas em 2 etapas. E no caso, por exemplo, de auditorias de segunda parte, no caso de alguns tipos de auditoria, elas podem ser feitas apenas em uma etapa totalmente remota, tá? Mas aqui nós vamos ver que para a GFSI, esse processo ele pode acontecer, mas ele tem que obrigatoriamente, se for acontecer remotamente, ele tem que acontecer obrigatoriamente em 2 etapas. Como dito anteriormente, por experiência que a gente tem, de auditores que já fizeram avaliações remotas, é muito importante o planejamento. Uma agenda, o que vai ser feito, os acordos prévios com a empresa. É muito importante que a empresa faça todos os testes possíveis para ver se durante a avaliação remota, auditoria remota, ele vai ter condições de mostrar as evidências, se a internet pega dentro da fábrica, se a internet consegue alcançar outras áreas. Então, é muito importante que tenha todo um trabalho prévio e um bom planejamento do que vai ser visto para quê? Para que o auditado já se planeje, né, previamente, para que ele saiba o que vai ser pedido para ele, para que ele tenha isso facilmente em mãos. E também para que o auditor possa conseguir fazer uma avaliação da forma mais fluida possível, né? Que ele consiga ter todas as evidências da forma mais clara possível. Então, só para exemplificar um pouco, no caso, quando a gente vai se preparar para uma atividade remota,
é sempre importante uma interação muito grande do organismo certificador, do auditor responsável, para com o cliente. Tem que ter uma sinergia muito boa, e eu falo que o mais importante de tudo é a gente tentar ser muito empático, né? Nós sabemos que todos temos problemas de internet, a internet falha, então tem que ter muita paciência, tem que ter tentar se colocar no lugar do outro. Para quê? Para que a gente possa levar o processo de uma forma transparente e tentando o máximo possível ter o máximo de informação. Por que a gente fala isso, né? Porque muitas vezes pode-se pensar, poxa, então o auditor, a fábrica parece que toda hora fica caindo a conexão dele. Será que caiu a conexão mesmo? Ou será que ele está tentando dificultar um pouco o processo, né? Então, não, nós temos que assumir intenções positivas, a gente tem que ter um acordo mútuo entre empresa auditada, entre auditor, para que a gente possa realmente tirar o máximo de proveito possível durante essas atividades remotas. E sempre levando em consideração o uso da tecnologia, como a gente citou, né, que existe um documento que fala um pouco sobre esse uso dessa tecnologia, como que ele deve ser, para que realmente não comprometa a integridade do processo de avaliação. Quando o processo remoto, ele acontece quando o processo remoto acontece em duas fases, tem a fase que acontece de forma remota e a fase que acontece em loco. Então, a fase que ela acontece de forma remota, normalmente se verifica a parte toda documental das políticas, procedimentos, registros, é possível se fazer várias entrevistas de forma remota, e pode ser feito também toda a questão de exercícios de rastreabilidade, mock recall. Então, tudo isso funciona muito bem fazendo isso de uma forma remota. E a forma presencial da auditoria seria mais para ver as evidências, passar um tempo em chão de fábrica. Nós vamos ver o que o GFSI também está preconizando com relação a isso. Também pode ser feita a parte de entrevistas. Então, basicamente, a gente verifica uma parte grande documental e de políticas da forma remota, e em loco, a gente precisa passar grande parte do tempo realmente em chão de fábrica para evidenciar que todos aqueles processos realmente estão funcionando. Só para exemplificar um pouquinho, quando nós fazemos uma auditoria de uma forma remota, é importante que o organismo certificador envie um relatório prévio para a empresa auditada, porque é importante a gente entender como é que é a conexão, é importante a gente entender como que todos os requisitos que são importantes para essa auditoria remota. Então, existe um questionário onde a empresa auditada preenche e o organismo certificador verifica todas aquelas respostas, até para a gente ver se ele é elegível de ter uma auditoria de forma remota. Porque muitas vezes ele até tem interesse, mas se ele não tem uma boa conexão, se ele não tem uma boa estrutura para lidar com o trabalho remoto, vai dificultar muito o processo e às vezes não vai ser possível finalizar o processo ou nem concluir de forma adequada. Então, existe esse formulário prévio, lembrando sempre que todos os auditores, né, falo em nome da ANSF, tenho certeza que todos os organismos certificadores têm também um contrato de confidencialidade da informação. E no nosso caso, a gente inclusive usa uma plataforma onde o auditado ele faz o upload de toda a documentação e, por segurança, essa plataforma ela tem um prazo, ela expira depois de um certo tempo. Então, para a segurança dos seus documentos, da sua informação. E o auditor previamente recebe um acesso, assim como o auditado recebe o acesso para fazer análise de toda essa documentação. A gente sempre conversa com os auditores, que é muito importante para a confidencialidade, que o auditor esteja num local reservado, um local
onde ele possa se conectar facilmente, um local que não tenha tanto ruído, para que ele possa se concentrar na sua avaliação e que ela seja feita de forma eficaz. Para fazer a interação entre auditado e organismo certificador, entre o auditor e o auditado, a ANSF sempre pergunta para o auditado se ele tem uma plataforma de sua preferência. Então, é importante que, se ele já tenha familiaridade com alguma das plataformas, eu gosto de usar o Microsoft Teams, eu gosto de usar o BlueJeans, o Google Meet. Então, a gente vai sempre tentar se adequar à realidade do auditado. E se ele não tiver ou não tiver preferência, a ANSF pode fornecer esse acesso também. Como eu já tinha dito anteriormente, a ideia é que ela seja o mais interativa possível e que o cliente ele tem que estar presente, ele tem que estar interagindo com o auditado. Então, no processo de auditoria, existe essa interação é extremamente rica para captar dados para a gente entender se a empresa está de acordo com os requerimentos. Então, essa não é é diferente de um risk assessment, por exemplo, que muitas vezes se manda o documento para um auditor ou para o organismo certificador, para que o auditor ou organismo certificador faça uma análise crítica e depois volte isso para o auditado, tá? A auditoria, ela tem que ser feita, é muito importante que exista essa interação entre auditor e auditado. Deixa eu pensar, acho que aqui é isso que eu tinha que falar. Carol, a Carol ela é a pessoa, nossa coordenadora de operações. A Carolina, ela que coordena todas essas auditorias tanto remotas como presenciais. Queria saber se tem alguma coisa para acrescentar no processo remoto, Carol? Oi, Fabi. Eu acho que você cobriu bastante o que a gente tem visto aí como pontos mais importantes para se adequar a essa nova realidade, né? Essa nova forma de trabalhar. Mas talvez só para reforçar mesmo alguns pontos que você falou, que eu acho que são importantes pela experiência que a gente tem tido até agora. Primeiro, essa questão do planejamento, com certeza que a equipe tem que estar muito bem ciente de que essa participação ela vai ser ativa, né? Então, o pessoal tem que estar disponível, a documentação tem que estar disponível e tem que considerar esse tempo para conseguir disponibilizar essa documentação de forma remota, né? Ou seja, considerar esse tempo extra que a gente vai ter para, por exemplo, digitalizar um registro que o auditor solicitou e que você não tinha ele ainda digitalizado, por exemplo, tá? Então, tem que considerar essa disponibilização de pessoal para otimizar esse tempo, né? Também pensar que a amostragem do auditor vai ser com base nesse tempo que você está, né, entre a última auditoria e agora. Então, quando a gente faz a auditoria presencial, isso já é previsto, né? Mas quando a gente faz a auditoria remota, a gente tem que ter isso em mente de tentar otimizar ainda mais, né? E em relação ao exercício de rastreabilidade, até eu acho interessante a gente reforçar que as auditorias remotas, elas acabam seguindo muito um modelo vertical de auditoria, que a gente chama. Então, no modelo vertical, o exercício de rastreabilidade, ele se torna ainda mais importante, porque a gente vai fazer a avaliação muito com base na documentação que vai ser apresentada daquele lote que a gente fez a rastreabilidade, né? Então, uma boa forma de a gente apresentar o maior número de documentos e evidências de cumprimento dos requisitos é através desse exercício de rastreabilidade, fazendo auditoria numa forma vertical, onde a gente vai usar esse lote para fazer o maior levantamento de evidências possível, tá? Então, acho que são alguns pontos. Outra coisa que é interessante, né, em relação à parte da conectividade, a gente tem aí orientações, os auditores, lógico, são treinados para fazer essas auditorias, então, sempre pensando que
apesar da gente saber que existe aí alguns probleminhas, talvez, de conectividade que a gente pode encontrar, né, sabidamente das nossas condições de conexão. Então, o auditor, ele sempre vai ter uma carta na manga, vamos dizer, para conseguir atender essa auditoria da melhor forma possível, tá? E como a Fabi comentou, eu acho que vale aí um exercício talvez de paciência, né, de compreensão das duas partes, quando a gente tiver algum contratempo em relação à conexão, à comunicação, mas sempre que os dois lados estejam muito dispostos a tornar essa comunicação mais fluida possível, tá? Então, acho que esses são alguns pontos que a gente tem sentido pelas experiências que a gente teve até agora, alguns pontos de destaque que eu acho importante reforçar. Obrigada, Carol. Bom, e isso, uma informação bastante nova, tá? Que foi publicado ontem, no dia 10 de junho, é que GFSI, ele está preparando para um novo mundo de auditoria, introduzindo agora o uso dessas tecnologias de informação e comunicação nas auditorias de segurança dos alimentos. Até então, para a GFSI, isso não era reconhecido, tá? A partir de ontem, saiu ontem, bem novinho, e saiu essa atualização. Ele veio agora por conta do Covid, mas é uma tendência, isso é uma coisa que vai vir para realmente ficar. Então, o que ele fala? Alguns aspectos da auditoria em loco poderão ser substituídos com atividades remotas e o uso das tecnologias de informação. Então, alguns aspectos da auditoria em loco poderão ser substituídos. Isso significa que a auditoria remota, ela pode sim ser complementar a uma auditoria em loco. Algumas atividades, elas se mantêm presenciais para as auditorias anuais obrigatórias, quer dizer, não vai ter como não ter uma auditoria presencial. Por quê? Porque é obrigatório que pelo menos seja avaliado em loco relações relacionadas à avaliação das boas práticas e o sistema de gestão de segurança dos alimentos. Então, o GFSI, ele diz que, ao menos, esses dois itens têm que ser verificados em loco presencialmente. Ok? Os demais pontos que podem ser feitos de forma remota, isso vai ser definido pelos próprios CPOs. Então, pode ser usado, né, o uso da tecnologia para subir algumas evidências das ações corretivas e não conformidades identificadas. Ele pode ser parte da auditoria, que pode ser de forma remota, desde que não aquelas duas áreas que a gente citou. Os Certification Program Owners, que a gente chama de CPOs, eles irão definir qual parte da auditoria pode ser remota. Então, pode ser que SQF tenha uma definição, BRCGS tenha outra, IFS outra, e assim por diante, tá? Desde que cumpram com aqueles dois que são mandatórios que sejam in loco. A auditoria in loco incluirá, pelo menos, avaliação de boas práticas e de HACCP. A parte remota será realizada com acordo recíproco entre o auditado e o organismo certificador. Então, isso vai ser um acordo mútuo entre o organismo certificador e auditado. O CPO, Certification Program Owner, ele vai estabelecer o tempo máximo entre o início e o fim das atividades de auditoria, desde que não ultrapasse os 30 dias. Então, a parte que pode ser feita remota e a parte que pode ser feita in loco será definido por cada CPO, desde que não ultrapasse uma janela de 30 dias. E em situações mais específicas, este período pode se estender a 90 dias no máximo. Então, essas foram as atualizações do GFSI com relação ao posicionamento e com relação ao uso dessas tecnologias remotas para que possa ser feito como parte do processo de certificação. Bom, a
apenas reforçando, né? O processo de parceria, ele tem que ser feito de forma mútua entre organismo certificador e entre auditado. Então, é muito importante que previamente seja feita todos aqueles testes, todas aquelas planejamento, teste de internet, para ter certeza de que vai ser eficaz. É muito importante que as pessoas dentro do site auditado, eles estejam preparados, eles entendam o que vai acontecer, para que o tempo seja igual como uma auditoria em loco, né? Existe uma agenda que ela precisa ser cumprida, para que a gente tenha certeza de que vai cobrir todos os requerimentos possíveis. Para uma auditoria remota, não é diferente, só que precisa de um pouco mais de envolvimento das duas partes, por conta desse problema de conexão, que às vezes a gente, né? Quando você está lá na fábrica, você sabe o que está acontecendo, mas quando você está longe, muita coisa pode acontecer com relação à internet, por exemplo. E é bastante importante também, num processo de avaliação remota, que muitas vezes o auditor ele vai solicitar algumas evidências de vídeos, por exemplo, que sejam feitos no momento da auditoria. Então, o auditor ele pode falar, olha, eu gostaria que você fizesse a filmagem da máquina que faz o invase do produto, eu gostaria de ver da parte de cima. Então, ele pede, o auditado faz o vídeo e manda em tempo real. É muito importante que tenha essa colaboração para que o auditor possa ter a fotografia no ato da auditoria. Tá? Então, o mais próximo possível da realidade. E que também o auditado tenha a percepção de que, mesmo à distância, quem vai conduzir a auditoria é o auditor. Tá? Então, o auditor que vai pedir as evidências e o auditado vai fornecer, para que seja da forma mais clara possível e que o resultado seja o melhor possível. Tá? E para o agendamento dessas auditorias, lógico, né? Isso vai ser o auditor vai ver sua disponibilidade de agenda, sempre respeitando a janela da auditoria, para que não corra o risco de fazer fora desse período, para não comprometer o certificado. E como a gente falou, sempre importante que um plano de integridade muito bem desenhado tenha que acontecer para que todas essas informações, todo esse auditor, ele tenha essa percepção de que a informação toda coletada, mesmo numa auditoria em loco ou remotamente, que isso seja tratado de forma bastante confidencial. Então, é a mesma regra para uma auditoria em loco, é a mesma regra que a gente adota para ter a certeza da confidencialidade de toda a informação do auditado. Bom, Pri, eram essas as minhas informações que eu tinha para passar para esse webinar de hoje. Então, eu deixo aqui aberto para os questionamentos, para perguntas que porventura possam existir. E eu e a Carol estamos aqui para apoiar nas suas respostas. Muito obrigada aí pelo tempo de todos. Muito obrigada, Fabi. Obrigada, Carol, também, pela ótima apresentação. Nós recebemos algumas perguntas que eu vou compartilhar com vocês. Algumas vocês explicaram durante a apresentação, mas eu vou repetir em forma de pergunta, porque as pessoas estão com esses questionamentos, ok? Então, a primeira que eu tenho aqui é: para auditoria remota, podem ser enviados vídeos pré-gravados? Então, uma auditoria, ela é a fotografia do momento que ela que tá acontecendo. Então, é muito importante que você espere que o auditor peça pela evidência e que você faça o vídeo no momento que foi solicitado, tá? Para quê? O auditor, ele quer ver o que está acontecendo exatamente naquele momento. A auditoria é a fotografia do momento, tá? Então, é muito importante que a gente tente enviar vídeos que seja do tempo mais real possível e aguardando sempre uma solicitação do auditor para que ele possa ter a evidência que ele está buscando. Fabi, posso complementar aqui também? Claro. Aqui eu acho que não é só isso vale não só para os vídeos, tá?
Por exemplo, a gente pode, durante uma auditoria remota, estar fazendo uma transmissão ao vivo, vamos supor, né? A gente tem algumas experiências assim. Então, durante a auditoria, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, mostrando a produção, mostrando a área de estocagem, enfim, algum local da empresa. Só que, vamos supor, durante a transmissão ao vivo, a imagem não está clara. Então, a gente pode solicitar, por exemplo, olha, eu quero uma gravação específica daquele local. Ou mesmo me enviou uma gravação específica daquele local, mas eu quero ver especificamente, por exemplo, a saída da ventilação daquela sala. Então, a gente pode solicitar, por exemplo, uma foto daquela saída de ventilação para ficar com uma vista melhor, tá? Então, isso vale não só para filmagens, mas também para transmissão ao vivo ou fotografias, que devem ser sempre de acordo com o que o auditor solicitou e daquele momento, tá? Obrigada, Carol. Muito obrigada. A próxima que eu tenho aqui é essa. No caso da empresa solicitar a extensão do seu certificado, por exemplo, minha auditoria aconteceria em junho, com extensão de 6 meses. A auditoria passa a ser em dezembro? A data de aniversário da auditoria muda? Então, a data de aniversário da auditoria, independentemente da situação de extensão, ou então até quando tem uma auditoria de manutenção, a data de aniversário da auditoria, ela não muda, tá? Então, o que acontece essa extensão é dar um pouco mais de prazo para a empresa para que ela possa passar pela avaliação dela. Mas, por exemplo, neste caso é julho, né? Julho e depois ela vai fazer auditoria até dezembro. Então, se ela passa pela auditoria, que foi estendida para o prazo de dezembro, em dezembro, quando for em julho novamente do ano seguinte, ela vai ter que ser auditada. Então, não muda a data de aniversário da auditoria. Perfeito. Aí a próxima aqui é, para auditorias remotas de segunda parte, que não tem nenhuma aliança com o GFSI, quais seriam os impeditivos para adotar essa prática? O que eu preciso fazer da minha parte para ter sucesso nesse tipo de auditoria? Carol, você responde essa? Pode ser. Então, para as auditorias remotas de segunda parte, então, o primeiro passo que a gente faz é enviar um formulário para o fornecedor, né? Onde ele vai responder algumas questões que são importantes para a gente entender a elegibilidade daquela planta para receber a auditoria remota. E aí vai incluir se ele teve alguma mudança no processo, mudança de equipe, se ele está funcionando normalmente, se ele tem conectividade, enfim. Tem uma série de perguntinhas assim para a gente entender se ele tem a capacidade de receber, né, essa auditoria, se ele tem condições de receber essa auditoria. E aí, depois que tiver o ok dessa auditoria, a gente vai enviar alguns manuais, enfim, para o auditado se preparar. E aí, vale as mesmas regras que a gente falou aqui no webinar. Então, validar a agenda de auditoria, deixar a documentação em mãos, fazer todos os testes, né, das ferramentas que vão ser utilizadas, seja da videoconferência, das gravações e tudo mais, tá? Então, se preparar para essa auditoria, tanto na parte das ferramentas como da equipe, se comunicar bem com o auditor antes da auditoria para alinhar todos esses detalhes, e durante a auditoria também ter uma comunicação bem clara, né? Se estiver tendo alguma dificuldade, ser muito transparente com o auditor para fazer com que essa auditoria seja bem sucedida realmente, tá? Maravilha, Carol. Só complementar, Carol, sobre a matriz que existe também, que a gente já prevê alguns problemas, né? E propõe algumas medidas, né? Bem lembrado. Então, vamos supor, por exemplo, se durante a auditoria a gente estiver encontrando algum problema vamos supor, com a videoconferência, né? O auditor, ele tem já, nesse treinamento prévio, uma matriz para algumas saídas que ele pode ter de acordo com cada problema que a gente já está prevendo que possa acontecer. Então, eu não estou conseguindo ouvir a pessoa, a gente pode mudar para uma ligação por telefone.
eu não estou conseguindo avaliar a área com a transmissão ao vivo. Então, a gente pode migrar para uma filmagem. Então, o auditor ele já tem uma série de saídas para todos os problemas que a gente prevê que podem acontecer, né? Então, mesmo que a gente encontre aí alguns contratempos, a gente já tem previsto algumas ações aí para conseguir garantir da nossa parte também e da parte do auditado que a auditoria seja bem sucedida. Perfeito. Mais uma aqui. Se eu, como empresa, vejo que na minha cidade, onde estou, não tem nenhum caso de Covid confirmado e não me sinto confortável com a ideia de ter auditorias remotas, eu posso ainda solicitar auditoria presencial? Quem decide isso? Eu como cliente ou o organismo certificador? Sim, isso, como a gente abordou aqui na apresentação, a auditoria em loco, ela pode sim acontecer, respeitando, né, todas as exigências aí de municípios ou estados. Então, a gente sempre tem que ver quais são as limitações, as restrições de viagem para esse local. E como nós temos, né, como a gente já falou, existe uma política, um procedimento interno que mitiga o risco de contágio, tanto para o auditado como para o auditor, onde eu comentei que tem que usar máscara o tempo todo, tem que medir a temperatura. Então, isso faz com que a gente tenha algo desenhado que permite que a gente faça as auditorias em loco, mas sempre respeitando o que foi determinado, o que foi decretado no município ou no estado, e levando em consideração as restrições de viagem. Mas se tiver tudo ok, podemos sim fazer auditoria em loco, como na realidade está acontecendo. Ok. Aí aqui eu tenho mais uma agora focada em BRC. A pergunta é: auditoria interna para atendimento da norma BRC pode ser utilizado as duas etapas, auditoria remota e auditoria em loco? Então, a partir de agora, como a gente disse, ontem saiu esse comunicado do GFSI, que sim será permitido a incorporação de uma parte da auditoria ser feita de forma remota. Agora, nós vamos precisar esperar que cada CPO, né, os Certification Program Owners, que eles definam quais vão ser as regras para cada um deles, tá? Então, o que o GFSI preconiza é que, ao menos, a parte de boas práticas e o sistema de gestão de segurança dos alimentos tem que ser feita de forma presencial in loco, e que os demais podem ser feitos de forma remota, porém, cada CPO vai ter que dizer como que eles vão estabelecer suas próprias regras, tá? Então, nós vamos, como essa informação é muito nova, então nós vamos ter que esperar um pouquinho para que cada CPO se manifeste para a gente saber quais vão ser as regras adotadas por eles. Perfeito. Meninas, eu tenho mais uma pergunta aqui que eu acho que ficou um pouco acho que a pessoa ficou um pouco confusa em relação aos problemas de conectividade que podem acontecer durante a auditoria. Então, ela me pergunta assim: como conseguem garantir que a auditoria será bem sucedida se houverem problemas de conectividade? Carol? Então, a gente tem, primeiro, né, previamente, a planta que vai receber essa auditoria, ela é responsável por fazer os testes, tá? Então, antes da gente confirmar essa auditoria, a empresa ela faz alguns testes internos para garantir que ela consegue compartilhar documentos, compartilhar tela, fazer gravação, fazer as entrevistas e tudo mais. Então, ela tem que comprovar isso para a gente através desse formulário prévio que a gente envia, tá? Então, isso acontece antes. No dia da auditoria, se a gente tiver algum problema, aí entra aquela questão que a gente falou das alternativas que a gente pode usar. Então, seja alternar para outra ferramenta, né? Então, estamos usando, por exemplo,
o Skype, a gente pode migrar para o Teams. Então, a gente pode migrar a ferramenta, a gente pode mudar para uma ligação de telefone, de fato, a gente pode ir migrando para todas essas outras saídas que a gente já está prevendo para garantir que a gente consiga concluir a auditoria, apesar de alguns problemas de conectividade que podem acontecer durante o decorrer da auditoria, tá? Ok. A gente está chegando nos minutinhos finais aí do nosso webinar, vai dar tempo de mais uma pergunta. E as que a gente não conseguiu responder ao longo dessa hora serão enviadas respondidas por e-mail de cadastro de todos os participantes, juntamente com a gravação da sessão de hoje. Então, a nossa última perguntinha aqui é a seguinte: se na empresa tem algum caso confirmado de Covid-19, como funcionará? Bom, eu acho que a primeira questão é, se tem um caso de Covid-19 dentro da empresa, é muito importante que a empresa tenha o seu plano de mitigação para evitar o contágio para os demais colaboradores, pensando nos demais colaboradores e nos seus familiares. Então, é muito importante, por isso que a gente tem, quando a gente vai fazer um agendamento de auditoria, inclusive a gente tem um questionáriozinho que a gente pergunta para o cliente, até para que nós saibamos, como organismo certificador, aonde nós estamos mandando os nossos auditores. Né? Então, se a empresa tem, por exemplo, um caso de Covid, pós uma auditoria, o ideal é que ele também avise o organismo certificador, que ele teve casos confirmados, para que a gente tenha os nossos cuidados também com o auditor que esteve presente na auditoria. Tá? Então, esse é uma questão, eu acho muito mais uma questão de respeito mútuo aí, né, de uma colaboração mútua entre auditor e auditado, para que a gente realmente possa mitigar a extensão desse contágio. Então, eu acho que, primeiramente, a empresa tem que, sim, fazer uma avaliação, para que, se ela tiver algum caso positivo, ela saber como fazer com os demais colaboradores, e se, porventura, acontecer de ter uma auditoria e pós-auditoria eles conseguirem verificar que teve casos positivos, importante é avisar o organismo certificador para que a gente possa também ter as tratativas com o auditado que esteve presente nesse site. Perfeito, então a gente encerra agora a sessão de perguntas e respostas. Fabi e Carol, eu passo para vocês fazerem as suas considerações finais. Bom, eu queria só realmente agradecer a presença de todos. Eu acho que essa série de webinars que a gente tem trazido de forma a realmente comunicar, esclarecer, mostrar coisas novas ou orientar, eu acho que isso é uma maneira bastante importante, principalmente para a gente manter um elo com todos vocês e até também porque para a nossa missão de proteger e melhorar a saúde pública. Então, em prol disso, nós sentimos que nós somos obrigados a falar tudo que é referente a este tema. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, peço que fiquem atentos aos nossos próximos, teremos mais um webinar na semana próxima e depois, e contamos com a colaboração de todos, com a presença de todos vocês, e também reforço para que vocês, na medida do possível, se cuidem e que fiquem em casa. Carol, quer dar uma palavrinha final? Não, eu queria só agradecer a oportunidade da gente trazer um pouquinho aí da experiência que nós temos tido, né, com essas novidades, esses novos meios de trabalhar, e me colocar à disposição caso tenham alguma dúvida, algo que vocês precisem, algo que vocês tenham de sugestão também, para a gente estar da melhor maneira possível, conseguir atender a todas essas novas demandas, né? E reforço também, fiquem em casa e vamos tentar aí passar por essa fase o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Então, em nome da NSF International, eu agradeço a todos pela audiência e pela excelente resposta que nós obtivemos a este webinar. Reforço e convido vocês novamente a continuar participando das próximas sessões que vamos programar.
E lembre-se de que a sessão completa de hoje estará disponível em nosso canal do YouTube, para que você possa revisá-la e compartilhar quantas vezes quiser. De nossa parte, nos despedimos, desejando uma excelente semana e vemos vocês na próxima sessão. Obrigada!